Olá, meus irmãos e minhas irmãs, não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou a este vídeo, mas eu vim te pedir para que você cada dia continue na caminhada com Cristo, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível você chegar lá, mas Deus está dizendo que Ele está contigo. Eu não sei como está a sua vida espiritual, sentimental, sua vida com Deus, nem como você chegou a esse vídeo, não sei que horário você está assistindo, mas Deus está te dizendo, eu estou contigo. Hoje vamos falar de insolente do Éden. Uma palavra muito gratificante para nós. Vai estar em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Uma palavra que às vezes para você hoje parece nada, mas é o que Deus mandou para lhe dizer. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: no fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque você morrerá. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, desde vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foi o primeiro pecado do mundo, um pecado que as pessoas odeiam, mas se eu você estivesse lá, nós ia cair nesse pecado ou não? Hoje você falaria que não, mas lá você não saberia a diferença do bem e do mal. Você não saberia que esse pecado ia trazer. Então, antes de falar que nós caímos todo dia e nós não se damos conta, mas o mal um dia chegará, a consequência um dia chegará. Hoje eu vou falar sobre essa mensagem, mas antes de falar, vim pedir para que você se inscrevesse, ativasse o sininho, para que todas as mensagens, todas as pregações, orações que eu compartilhar caia no seu telefone, para que você seja grandemente abençoado por Deus, para que sua vida seja mudada, que Deus transforme, mesmo que pareça impossível, mas Deus está contigo. Compartilhe para que outras pessoas sejam também grandemente abençoadas. Às vezes hoje a sua vida está boa, mas às vezes o seu amigo não está boa, o seu irmão não está boa. Então compartilhe para que outra pessoa também seja abençoada, nos grupos, nos status, para que Deus pode tocar e confortar a vida de outras pessoas também. E dê seu like para que isso ajude a fortalecer o canal para outras pessoas também a chegar ao vídeo. O ambiente do Éden era perfeito. O amor, familiaridade e confiança entre Deus e o homem. Então veio o grande insolente a cochichar o ouvido do homem. Você está sofrendo uma lavagem cerebral como da árvore proibida, e você será como deuses, conhecendo o bem e o do mal. Não seja ingênuo, insista nos seus direitos, nunca aceite coisa alguma com base na mera autoridade. Essa tem sido a mensagem do grande insolente. Desde aquele dia até hoje, o pecado penetrou no mundo quando o homem se deixou influenciar pela desconfiança em Deus e sua bondade. O pecado medra onde prevalece a imprudência. O que acontece hoje? O diabo está dizendo: se prostitui, porque as pessoas se não prostituir, se não ter menina ao seu lado, vão chamar-se de fraco, vão chamar de ser que não gosta de mulher. Ele está dizendo hoje: engane, para você tenha riquezas, para que você seja um homem conhecido entre os outros homens. E hoje o diabo está querendo enganar o seu coração. Para quê? Tirar você da vida eterna. Tão simples, né? Para que as coisas da carne é tão simples, mas para a vida eterna não é. E o diabo está fazendo isso porque ele não quer sofrer no inferno sozinho, quer levar a pessoa juntamente, que ele não pode ser perdoado, nós podemos. Ele está colocando coisas ruins no seu coração, xingar, mentir, enganar, prostituir, sabe? Certas coisas atraem a nós, e nós devemos ter joelho no chão para que nós vencemos e corremos da tentação. Não é fácil, mas ele vai enganar, igual ele fez de lá no jardim até hoje. Ele vem fazendo, enganando muitos, e muitos caindo e não consegue mais sair. Mude, não deixe ser enganado, mente blindada,
que Deus está contigo. Em vista da larga disseminação da impudência, não basta vindicar os motivos de Deus, mas é preciso também defender da crítica e desconfiança a bondade. Quando vemos alguém em grandes esforços no trabalho cristão, muitas vezes perguntamos que irá sair disso. Se alguém vive com muito cuidado, chamamos ele de legalista. Se alguém parece ter caráter exemplar, dissemos que é um desajustado. Se alguém dá liberalmente para causas boas, acusamos-lo de procurar comprar o favor divino e humano. Temos tanto medo de ser considerados simplórios que olhamos a tudo com olhos cínicos. Se queremos um atalho para a desgraça, descremos de tudo e de todos. Pessoas que parecem cultivar essa disposição como se fosse uma virtude, não é virtude alguma, é pior do que prejuízo. Se quiseres fazer para vos um inferno, agora mesmo cultivai o hábito de ver o motivo egoísta na base de tudo alto aparente altruísta. É preferível errar às vezes do lado ingenuidade, fazê-lo do lado do cinismo, cometer o erro de pensar bem de uma pessoa indigna e não é tão sério para impugnar os motivos de uma pessoa boa. O diabo está colocando agora nessa mensagem o Deus um mentiroso, falando que é mentira que você morrerá, mas sim você conhecerá o bem do mal. Sabe o que está acontecendo? Alguns vão dizer, mas é verdade, eles não morreu. Você sabe. Claro que morreu. Por que Jesus veio? Porque eles morreu espiritual. O espírito foi tirado dele. A interligação que eles falavam com Deus foi tirado deles. O véu foi colocado. E entendemos que se teve o primeiro Adão, teve o segundo Adão, Jesus, que fez tudo ao contrário que o primeiro Adão. Se o primeiro pecou, o outro não pecou. Se o primeiro colocou o véu, o outro rasgou o véu. Se o outro fez o espírito subir, o outro fez o espírito descer. E o outro fez tudo ao contrário que o outro. Por quê? Porque cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua vocação. E que entendemos o quê? Que o outro derrubou, mesmo tendo uma intimidade, mesmo estando no jardim do Éden, ele caiu na tentação. Jesus, em oração, em jejum, no deserto, venceu o diabo. O lugar não é importante para quem tem Deus em primeiro lugar. Quando você tem Deus em primeiro lugar, onde você estiver, Deus pode abençoar. Às vezes o lugar Deus coloca propósito para nós ir, para abençoar, porque o outro às vezes não é suficiente para nós. Deus está dizendo hoje para você. O diabo quer enganar. Para quê? Para que você saia, para que você desista da maior de todas as riquezas do mundo, que é o céu, é a vida eterna. Todo mundo quer viver eterno. Parece que mentira, né? Parece que todo mundo quer pisar em ouro, né? Pisar em cristais, né? E ver Deus lá no trono, lá. Uma paz sem roubo, sem nada. Mas a pessoa parece que não quer, porque está enganando, está sendo enganado pelo diabo. Todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. Quando o maior sacrifício, maior vitória e o maior sacrifício é a vida eterna para chegar lá. Cristo sofreu o maior sacrifício por nós para que possamos chegar até lá. Então vamos glorificar o nome dele e abaixar o nosso. Vamos clamar ele, acreditar nele. Não esqueça, o diabo vai querer te enganar. Vão colocar coisas para te enganar. Faz isso aqui, ó. Isso aqui não é nada, mas é pecado. Deus está dizendo muitas vezes, igual fez com Abraão. Não. A mulher falou assim, não, pode ir. O filho que ela tiver vai ser o nosso herdeiro. Não sei o que, não é pecado, é nada. Mas não é o diabo enganando. Fez muitas vezes com Davi, fez com muitos profetas, muitos reis, muitos patriarcas. Uma mentirinha que o diabo colocou, falando assim, pode fazer. Então temos que ter pensamentos fortes, vigiar e orar o tempo todo. Glória compartilhada cria unidade. Não assumir risco é um risco. Dizer eu te amo, eu te admiro, você é muito importante para mim, significado muito mais do que parece. É muito engraçado, né? O que Jesus fez por nós? Adão tentou se esconder, mas não conseguiu. E é engraçado mais ainda, se nós estivéssemos lá, sem a nossa consciência de hoje desse pecado,
Nós íamos cair por causa de uma coisa, não porque somente nós somos falhos. Sabe por quê? O único que pode predir o futuro é Deus. Nós não ia saber que aquele fruto ia sair, ia acontecer tanta desgraça ruim para nossa vida. Você pensa que eles pensam assim, deve que Deus ia fazer isso com nós. Então você imagina que às vezes hoje nós não sabemos a consequência do pecado, mas quando você sabe a consequência do pecado, você quer parar. Quando você sabe se você não parar, vai acontecer coisa ruim. E muitos te avisam, mas você tá nem aí. Depois você tá lá, velho, falando assim, verdade, só traz coisas ruins. Eu estou aqui por causa disso. Eu estou nessa vida por causa disso. Cuidado, o diabo quer te enganar. Coisas momentâneas são boas, são passageiras também. Cuidado. Agora de momento vamos orar, meus irmãos. Coloque-se em joelho, clama o Senhor, feche seus olhos, clama a Ele. Dê seu pedido de oração. Compartilhe para os seus amigos, para que possamos orar para Ele. Deixe o nome dos seus amigos, familiares no comentário. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela relação familiar que criaste. Livra-nos da cobiça, do olhar injurioso que estraga os bons relacionamentos com Deus, Pai. Tira toda inveja, Pai, todo egoísmo, todas as coisas ruins, Pai. Toda arrogância, Pai. Que, Pai, às vezes, Pai, faz diminuir a graça contigo, Pai. Para que eu possa clamar a Ti mais, ó Pai. Mesmo sendo falho, eu quero clamar, Pai, a Ti mais. Sou falho, Pai, não tem como negar. Porque, Pai, eu sou forte. Quando eu falo que eu sou falho, sou forte. Não quando eu falo assim, Deus, me dê, Pai, dinheiro, Pai. Me dê não sei o que, Pai. Me dê o Espírito mais, Pai. Não. Você ora de coração quando você fala, Deus, eu quero pecar, mas me dê força. Pai, tô com vontade, Pai, de largar o chamado, Pai, mas me dê força. Porque na sua fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus, não na sua cobiça, não na sua olhar para longe. Salomão podia muito bem escolher as riquezas, mas escolheu a sabedoria. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da sabedoria e Ele é a própria sabedoria. E se Ele é a sabedoria, então por que nós queremos coisas riquezas? Sabe por que significa ser sábio? É saber escolher coisas certas e também passar para o próximo. Quando chegou a duas mulheres com um filho, falaram que esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, o que ele fez? Quando a mulher pegou a espada e falou, vou matar o menino e separar um para cada parte. Mas quando ele foi fazer, a mãe de verdadeiro gritou, por quê? Eu te explicar. Sábio, sabedoria. Nós temos que ser sábios em nosso pensamento, o que nós vamos escolher para a nossa vida. Se você quer escolher coisas boas, antes de você decidir alguma coisa, fala com Deus. Se Deus disser não, você não faz. Se Ele não responder, você não faz nada. Se Ele responder sim, você faz. O propósito dele, o que Ele tem para nós é maior. Adão podia muito bem renegar o fruto da Eva, e Eva podia muito bem renegar o fruto da serpente. Por que não renegou? Porque não pensou. E por que não falou para Deus? Ele podia muito bem clamar Ele e Ele responder. Por causa não esperou. E isso acontece com nós. Nós queremos tanto pecar que nós não olhamos para nós e imaginamos a consequência do pecado, se isso é bom ou ruim, se isso é prazeroso momentâneo ou não. Você entende? Só depois de pecar que você vai entender que não vale nada para sua vida. E Deus está dizendo isso para muitas pessoas hoje. Muitas pessoas. Porque olhamos a prova do vizinho falando assim, aquela prova ali é nada pra mim. Mas você olha pra sua prova e o vizinho olha pra sua prova também e fala assim, essa prova não é nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê, meu irmão? Cada um tem a prova de acordo com a sua capacidade de vencer. E se os dois se juntar para cada um ajudar o próximo? Menos com menos é mais. Vai dar força um para o outro. Oração em jejum. Tem nada melhor para que vencer tudo. Quando as pessoas que estão orando, elas estão com o poder de Deus, elas se enchem do Espírito. E as pessoas que oram não olham só pedindo, ora
clamando: Deus, tira toda coisa ruim, Pai, perdoa, Deus, por meus pecados. Sabe por quê? Crente verdadeiro é assim. Todo dia nós pecamos, todo dia caímos, nós temos que nos perdoar diante do Senhor. O arrependimento significa mudança, e Deus quer mudar, porque a mudança que cairá na sua vida vai transformar a sua vida para ir para o céu. O que muitos estão fazendo hoje, não estão se arrependendo para significar mudança, estão se arrependendo para falar que se arrependeu e continuou o pecado. Deus quer te abençoar grandemente. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Que Deus o possa abençoar você grandemente. Que Deus sempre esteja com você. Amém.